Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos para Provérbios 14. Então aqui a palavra diz: o homem sábio e a mulher sábia. Então aqui Provérbios 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Então aqui, o primeiro versículo ali fala: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela tem virtude, bons exemplos a serem seguidos. Ela edifica o seu lar. O que significa a palavra edificar? É construir. Um prédio, ele é edificado, ele cresce, ele é construído quando uma base é feita. Depois vem o alicerce. Então, essa é a forma como a mulher sábia constrói o seu lar. É aquela pessoa prudente, como fala lá onde Jesus falou, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é o prudente. E o insensato, o tolo, ele constrói aonde? Na areia. E a mulher sábia, ela edifica o seu lar, o seu esposo, os seus filhos. Ela tem virtudes, ela tem exemplos a serem seguidos. Ali os filhos olham para a mãe, olham o pai, admiram ela por ser uma pessoa sábia, uma pessoa honesta, aquela que vai abrir a boca e vai ter uma palavra de conforto, uma palavra sábia para passar. Enquanto isso, com as próprias mãos, a insensata destrói o seu lar, porque insensata significa imprudente. Aquela pessoa que não tem prudência nas suas atitudes, nas suas escolhas, no que vai falar, ela não é prudente. Ela não sabe ter um filtro, como a gente costuma dizer, né? Entre o cérebro e a boca. Ela fala tudo aquilo que vem à boca e muitas palavras são destrutivas da boca desta pessoa, né? E aqui fala, ela destrói o seu lar. Quantas mulheres, por não serem prudentes, têm destruído o seu próprio lar? Os maridos têm deixado, os maridos não têm aguentado e estão saindo de casa. Por exemplo, né, um desses dias eu estava assistindo ali uma pregação ali, aonde o pastor Cláudio fala: gente, se a pessoa quer casar, ela não sabe cozinhar, se o marido não souber cozinhar, ele vai ter que comer o quê? As cápsulas que os astronautas usam para se alimentar? Não existe, nós estamos no século 21, mas uma mulher tem que saber cuidar da sua casa. Tem que saber colocar pelo menos uma roupa para lavar direito, escura com escura, branca com branca, colorida com colorida. Não meter tudo dentro da máquina, pano de prato, pano de chão, não. Nós precisamos saber, instruir, ensinar. Lavar uma louça, ensinar a limpar a casa, porque são coisas básicas que toda mulher e hoje todo homem deve saber. O meu esposo, a mãe dele, ensinou ele e o falecido irmão dele. Limpar a casa, fazer comida, lavar roupa. Por quê? O que ela dizia para eles? A mãe não vai durar a vida toda. E se acontecer alguma coisa comigo, vocês sabem se virar.
Isso é ser sábia. Não é porque é homem não faz nada. Não, o homem só senta aqui, chega do trabalho. Não, gente. Hoje as coisas mudaram. Hoje o nosso trabalho, a mulher, ela tem uma jornada dupla, tripla. Ela trabalha fora, não estou defendendo as mulheres, não é o feminismo, os irmãos, né, não entendam errado. Mas o que acontece? A mulher trabalha fora, ela trabalha em casa, ela chega em casa do trabalho cansada, ela tem que dar atenção para os filhos, ela tem que olhar o caderno dos filhos, ela tem que botar roupa para lavar, ela tem que fazer uma janta, ela tem que se preocupar com o que ela vai comprar no supermercado, o que está faltando da feira. Por isso que Deus fez a mulher a ajudadora. Por quê? Porque o homem, ele não consegue pensar em todos esses detalhes, em todas essas coisas no mesmo tempo. Ele vai, trabalha, faz o trabalho dele, ponto. Depois ele chega em casa, se ele tiver que fazer outra coisa, aí é outros 500. Mas o homem, no seu trabalho, ele não pensa, eu tenho que tirar carne para descongelar, o que eu vou fazer de almoço, o que eu vou fazer de janta. Tem que fazer maquete para criança, para mandar para o colégio, tem que fazer isso, tem que comprar aquilo, tem que ir na papelaria. O homem não consegue pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que Deus fez a mulher a sua auxiliadora, a sua ajudadora. Ela ajuda, só que o homem também precisa ajudar. Porque é uma sobrecarga. Hoje, as horas passam, elas voam, gente. Amanhã passa assim, que a gente nem viu. Quando você vê, já é hora de fazer almoço. Daqui a pouco, o marido, filhos, todo mundo já tá chegando. E se a mulher trabalha fora? Às vezes tem que deixar a janta pronta para esquentar no outro dia. Então, se os que estão na casa não auxiliarem, misericórdia. Daqui a pouco ela vai estar numa sobrecarga, num estresse tão grande, quando vê involuntariamente, sem a pessoa perceber, às vezes ela está falando áspera, sem perceber, porque ela já está num nível de estresse tão alto, num cansaço tão alto, ela está a ponto de explodir. Só que muitas vezes, gente, a outra metade não percebe isso. Só que a pessoa vai dando sinais, só que o outro não consegue ver. Então nós precisamos estar atentos, ter esse cuidado com o nosso cônjuge, dar essa atenção para a esposa, para o esposo ou vice-versa. Se é só o esposo que trabalha, a esposa, claro, ela vai se preocupar com as demais coisas. Agora, se os dois trabalham fora, os dois têm que se ajudar. Vão chegar em casa, aí eu vou fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Aí eu vou fazer isso, amor, então eu vou fazer isso, amor. É assim. Os dois precisam se ajudar, gente. Hoje, a mulher pensa muito mais, com certeza, né? Ela pensa na feira, ela pensa no mercado, ela pensa nisso, no lanche dos filhos que vai para a escola, vai olhar o caderno. Então, assim, são muitas coisas, além do trabalho dela. Então, hoje, as coisas mudaram. Hoje, o homem precisa dar esse apoio, dar esse auxílio para sua esposa. Não é só chegar em casa, tomar um banho, levantar as pernas para cima e esperar. Não. Enquanto ela faz a janta, vai lavando a louça que já vai sujando ali. Depois vai lavar também. Ou se não, deixa para lavar tudo depois. Diz, amor, você vai fazer a janta, então eu lavo a louça. Porque senão fica uma sobrecarga tremenda. Por mais às vezes que você tenha todos os eletrodomésticos para te auxiliar, mas a máquina ela não estende a roupa sozinha. A pessoa tem que tirar a roupa de lá e colocar na cerca, colocar num varal. Eu preciso colocar a roupa lá dentro da máquina para ela ser lavada, ela não vai caminhando sozinha. Então, tudo isso exige tempo, é trabalho. Então, hoje, um precisa ajudar o outro, dividir as tarefas, para que ninguém fique sobrecarregado. Os dois trabalham fora, aí tem o trabalho em casa, então os dois precisam ajudar. Se um vai fazer a janta, então eu vou cuidar das crianças, eu vou olhar o caderno, vou ver se tem tema, vou ajeitar. É assim, hoje é assim que as coisas funcionam. Para que um lar seja edificado e tenha um bom andamento, é assim. Porque senão, gente,
a pessoa surta, infelizmente, né? E aqui, a pessoa que caminha na retidão, reto, num caminho reto, teme ao Senhor. Mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. Ou seja, atalhos sinuosos, gente, tortos, caminho contrário, com curva. Deus não anda pegando atalho, é um caminho reto. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É aqui. Por que a palavra fala não olha para a direita e nem para a esquerda? Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. É olhar para frente. Olhar com os olhos fixos para Jesus. Não sair do foco. Porque se você olhar para a direita, se você olhar para a esquerda, você vai ver defeitos, vai ver coisas que você não vai gostar, você vai se decepcionar e daqui a pouco você vai parar de servir a Cristo. Só que Cristo não tem culpa dos erros que as pessoas cometem. Aqueles 2 ladrões que foram pregados na cruz ao lado de Jesus, eles tiveram a chance de ter as suas vidas mudadas. Um quis, o outro não. Um zombou, o outro não. Um disse, Jesus, esse nada fez. Esse não deve nada. Olha só. Um dos ladrões disse para o outro, esse aqui não tem culpa de nada, esse não deve nada, esse aqui é justo. Mas nós sim, nós erramos. Ele admitiu a culpa dele. Ele admitiu o erro dele, que ele verdadeiramente ele havia roubado. Ele havia furtado. Ele de repente matou pessoas no momento de algum furto, no momento que ele cometeu aquele delito, ele de repente matou alguém. A gente não sabe. Mas o que aquele homem fez? Ele assumiu a culpa dele, enquanto o outro zombou. E o que aquele que assumiu a sua culpa, viu que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e que não tinha pecado e que ele não devia nada, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje mesmo eu e você estaremos juntos no paraíso. Aquele homem foi para o céu. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu a culpa, confessou o pecado e ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele viu que Jesus nada tinha de delito, que Jesus não tinha culpa nenhuma, mas ele levou a nossa culpa. Então, a pessoa que ela é prudente, ali a pessoa que caminha na retidão, ela teme ao Senhor. Mas o que anda por atalhos, esse não leva Deus a sério. E quantas pessoas são assim? Não levam Deus a sério. Não olham para o sacrifício de Jesus, não se converteram verdadeiramente. São os crentes raimundos, um pé na igreja e um no mundo. Pessoas que não sabem ainda que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu tenho que saber o que me convém. Para eu servir a Deus não tem atalho, não tem desculpa. Ai, Deus entende. Não, foi só um golinho que eu fui lá, eu tomei só um golinho. Não, isso não vai fazer mal. É atalho, desculpa. Deus está vendo tudo. Então não adianta nós querermos dar uma de santarrão. Não adianta. Deus, ele vê tudo. Se você anda em retidão, se você está andando retamente, se você está olhando, seguindo para o alvo, para o objetivo, que é Jesus, que é a tua salvação. Não tem atalho para chegar lá, não tem. Não adianta dizer, não, eu vou por aqui que aqui eu chego antes. Não tem. Você pode encontrar atalhos para chegar em algum lugar, em algum local, numa cidade, um desvio. Aqui eu posso desviar. Mas para o céu, gente, não tem desvio, não tem atalho, não tem outro caminho nem para cá nem para lá. É aqui. Eu não posso ficar olhando para o defeito do homem.
Eu também tenho defeito, eu também tenho falhas. Eu não posso estender o dedo para o outro, julgar o outro, criticar o outro, porque eu não sei a criança que ele foi, que infância que essa pessoa teve, como é que ela foi criada, por que que ela age daquela forma. Tudo tem um porquê. Maldição sem causa não se cumpre na vida de ninguém. Tudo tem um motivo. E não adianta culpar Deus, não. Tudo tem uma causa. Um abismo chama outro abismo. E tem pessoas que vivem assim, num abismo e sempre chamando o outro. Ela sempre está sempre na beira do abismo. Por quê? Porque ela não olha para Jesus. Ela olha para a direita, ela dá uma olhadinha para a esquerda e por isso que ela está sempre na beira do abismo e sempre chamando outro abismo para sua vida. Sempre. E aqui diz mais, a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então, o perverso, gente, aquela pessoa que maquina o mal, que fala o mal contra os outros, a vara vem contra ela, vem de encontro a ela. Aquilo que ela falar, aquilo que ela semear, aquilo que ela plantar, ela vai colher. Então não adianta ficar falando mal dos outros, difamando os outros, eu vou colher. Eu preciso, toda palavra que eu falar em juízo, eu vou prestar conta dela, gente. Isso está escrito na palavra, não é eu que estou falando. Toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta delas no dia do juízo. Isso é muito sério. Por isso que aqui em Provérbios fala muito sobre a boca, sobre a língua, sobre as palavras, o tolo, o sábio, como se portar, como ser prudente, como criar os nossos filhos. Esse é um manual. E olha, imagina, eu estou só aqui em 4 versículos e já se foi o que? Quase meia hora. Aqui, não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Naquela época, os bois faziam o serviço hoje de um trator que lavra a terra, da plantadeira, da colheitadeira. Eram os bois que faziam isso. Os bois que lavravam a terra, aí as pessoas depois vinham plantando atrás. Era o boi que provia ali para que se trabalhasse na terra. Porque imagina você pegar uma enxada e ir virando. Ia plantar quando? Nunca. Então ela pegava, colocava o arado ali nos bois e os bois iam puxando e iam abrindo as valetinhas ali, né? Iam virando a terra, iam abrindo as valetinhas, depois elas já vinham plantando. Elas precisavam deste auxílio, né? Ali, porque aqui diz o quê? Que os sábios, eles devem cuidar bem dos seus meios de produção. Aqui fala o quê? Que era por intermédio da força bovina que vinha a grande colheita. Então eles tinham que cuidar bem dos bois que eles tinham, tratar bem, cuidar bem deles, alimentar, dar água, deixar eles descansar. Por quê? Porque senão na próxima colheita eles não iam ter quem fizesse o serviço pesado. Então, os tementes, né, a Deus, ali diz o quê? Cuidar bem dos seus meios de produção para usufruírem de colheitas e indústrias lucrativas. Na época aqui, os bois eram quem cooperavam, cooperadores valiosos no trabalho agrícola, do arado e na movimentação das cargas. E quem não tinha um boi, fazia o quê? Tinha que alugar o do vizinho? Você já parou para pensar? Então aqui nós devemos dar valor para da onde vem o nosso sustento. Hoje, o nosso trabalho é uma empresa, que alguém um dia, né, investiu, pagou o preço, trabalhou para fazer aquela empresa funcionar e dar certo, para poder dar o seu emprego, o emprego dos seus colegas e para garantir o sustento de várias famílias. Por isso que nós precisamos ser gratos, orar pelo nosso trabalho, agradecer pelo nosso trabalho, abençoar a vida do nosso patrão, por mais ruim que ele seja.
mas é através da vida dele, do esforço dele, do trabalho que ele teve, de dar a cara a tapa, de investir e dar certo. De repente ele não foi de primeira que ele conseguiu, mas ele permaneceu, ele persistiu, e por isso você tem o teu emprego hoje. Por isso você tem o teu sustento para sustentar a tua família hoje. Então abençoa. Abençoa essa pessoa. Abençoa o trabalho dele. Abençoa a família dele. Peça para Deus dar sabedoria para ele, para que nunca falte, para que mais vidas possam ser alcançadas através da vida dele. É isso que nós devemos fazer, ser gratos e ser sábios. O tolo espragueja, murmura, fala mal. Ah, o patrão é rico, nós somos pobres. Aí o que a pessoa faz? A mente medíocre, ela faz o quê? Ela esbanja. Ela não sabe economizar na empresa porque ela tem aquela mente, o patrão é rico, eu sou pobre. Aí ela não sabe cuidar de um papel toalha, de um papel higiênico, ela esbanja, ela usa em coisas que não são necessárias de forma incorreta. Por quê? Porque ela tem aquela mente travada. Agora, se ela pensar, não, eu vou economizar, porque o bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. Eu vou economizar porque assim o meu patrão vai ter economias e vai poder me dar um aumento de salário. Eu nunca me esqueço do meu primeiro emprego na fábrica de calçado. Nós tínhamos sempre palestras da CIPA. E um dia, um senhor sábio, ele dava palestras para nós. E ele falou isso, eu nunca me esqueci. Ele disse, gente, se vocês querem aumento de salário, então ajudem a cuidar. Não desperdicem cera líquida. Não desperdice o couro do sapato. Se vocês não fizerem bem feito, vai ter que ser cortado de novo, começar tudo de novo. Couro que seria para um outro pé de sapato, vai ter que ser refeito o outro pé que foi estragado. Economizem papel. Cuidem os papéis toalha. Usem com sabedoria. Se vocês querem aumento, cuidem. Não tenham essa mente. O patrão tem. E eu nunca esqueci disso. Porque é realidade, gente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Isso que era o meu primeiro emprego. E eu me lembro até hoje das palavras que aquele homem disse naquela reunião. Porque era uma pessoa sábia, ele é uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem sabedoria. E quem ouve o sábio e dá ouvido se torna sábio. Agora, quem não dá ouvidos, o tolo, se torna mais tolo ainda. Quem é sábio anda com pessoas sábias. É isso que fala aqui. Então, nós devemos aprender a ser gratos pelo nosso trabalho, abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso patrão, pedir para que Deus mande sempre pedidos, para que empresas venham ali contratar, para quê? Para manter o teu emprego também. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Ou seja, o ardis, a verdadeira testemunha, a testemunha verdadeira não usa de ardis, de malícia, de esperteza, mas a falsa, ela transborda em mentiras. E o escarnecedor, aquele que zomba, o escarnecedor, o zombador, ele busca a sabedoria e nada encontra, porque ele não leva nada a sério. Agora, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento, daquela pessoa que ela sabe discernir o que ela está escutando. Se é dos lábios de um tolo, ela não registra aqui, mas quando é da boca de um sábio, ela analisa e retém o que é bom. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude.
Cada coração conhece bem as suas próprias mágoas e da sua alegria não participará o estranho. Ou seja, né? Os tolos e perversos, eles não acreditam em pecado e nem em inferno. Mas os tementes a Deus e justos, quando tropeçam e cometem algum pecado, imediatamente devem buscar o perdão do Senhor e eventualmente da pessoa ofendida, restabelecendo sua plena comunhão com o Senhor. Qualquer pessoa, por mais que tenha instrução ou experiência de vida, se não pertence ao rol dos filhos de Deus, não consegue compreender e partilhar dos sentimentos de um pecador arrependido, nem da plena alegria do perdão e reconciliação que somente o Salvador pode conceder ao crente arrependido. Então, o que a palavra diz aqui? A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então, o que acontece, gente? Aqui a gente vê que comunica aqui, né, para nós o que uma atitude contínua e explicitamente desleal a Deus, né? O infiel, fala aqui, a casa dos ímpios, né? Será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. E foi o comportamento descrente e infiel, tantas vezes descrito no livro de Êxodo e em Juízes, a infidelidade ao Senhor e a disposição íntima de relativizar ou esfriar na fé, afastar-se da obediência sincera à palavra de Deus, né? Isso é a pessoa que anda no caminho errado. Há muitos caminhos que para o ser humano parecem corretos, mas no final são caminhos de morte. O infiel, aquela pessoa que ela tem uma atitude contínua e explicitamente desleal contra Deus, esse é o infiel. Essa pessoa que ela vai andar, ela acha que os caminhos que ela está trilhando são as melhores opções da vida. Só que no final conduzem à morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. As nossas escolhas. A salvação é individual. Cada um vai escolher para onde quer ir. Ou para lá ou para cá. Vai chegar no dia que Jesus vai dizer: entre para o gozo do seu Senhor. Outros ele vai dizer: vai. Apartem-se de mim porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Eu não vos conheço. Porque pessoas que andaram por caminhos tortuosos, pessoas que andaram por atalhos na sua vida, essas pessoas que andam em atalhos, que andam olhando para lá e para cá, essas pessoas que tiram os seus olhos da cruz, são pessoas que vão descer. São pessoas que não vão perseverar. A palavra é bem clara: cuide para que ninguém roube a tua coroa. Não roube a tua coroa. Aqui, eu vou ler aqui para você, deixa eu só pular um pouquinho aqui no versículo 26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. Quando nós tememos a Deus, os nossos filhos são cercados. Refúgio, refugiados, aonde? Na sombra do Altíssimo. Aquele que, o que diz a palavra? Aquele que está na sombra do Onipotente, esse descansará. Então, quando nós estamos na sombra do Onipotente, a nossa casa tem descanso. Os nossos filhos repousam em segurança. Por quê? Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo. Deus não desampara o justo, o fiel, o prudente, o sensato. E ele tem amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. A palavra diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sabe os que confiam nele. Deus sabe.
quem confia nele, quem espera nele, quem se refugia, aquele que está assentado, descansando lá na sombra do esconderijo do Altíssimo. A sua família está em segurança, porque essa pessoa está em paz, ela não está em guerra. Aí a sua família tem paz, tem força, tem segurança, tem amparo do Altíssimo, porque a palavra diz o quê? Que ele daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós andarmos. E isso alcança a nossa casa, e isso alcança os nossos filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. No versículo 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Depois você leia todo o capítulo. E aqui tem muita instrução. Tem muita instrução para mim, para você, para nós que somos pais, mães, para você que é avô, avó, bisavô, bisavó, tio, tia, irmão, irmã. Então aqui tem muita instrução para nós. Que a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Você já viu o invejoso? É uma pessoa que não tem paz. Ele se preocupa só em cuidar o que o outro tem, o que o outro conquistou, como, de que jeito, por que eu não. Aquilo vai corroendo. Ela não tem paz, porque ela quer viver a vida do outro. Mas ela não quer pagar o preço que o outro pagou para estar onde está. Então que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, porque eu não quero me exceder mais, como eu falei, aqui tem assunto para muito tempo. Mas eu não quero me exceder, porque não é pelo muito falar. Quem vai te convencer é o Espírito e não eu. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que estão acompanhando, Pai, este devocional, esses estudos de provérbios. Que elas sejam abençoadas, edificadas, renovadas, que elas tenham as suas mentes transformadas verdadeiramente, Pai, através da Tua palavra, através do ensinamento desse livro, pelo qual o Senhor, Pai, está nos instruindo, nos ensinando, nos dirigindo, Pai, a sermos prudentes, corretos, pessoas justas, retas, íntegras, nos ensinando a nos desviar do mal e a sermos sábios, prudentes, sensatos e andar no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.